Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre vírus. Como eu já expliquei, os vírus não são considerados células. Então, por que estudar vírus numa disciplina de biologia celular? Aqui nosso objetivo não é nos aprofundarmos muito no assunto vírus, mas a gente precisa entender um pouco de vírus porque vírus são parasitas de célula. Então, a gente precisa entender a relação que o vírus tem com as células. Mas se os vírus não são compostos de célula, do que eles são compostos? Os vírus são formados por um agregado de moléculas que juntas formam o que a gente chama de partícula viral. Para conseguir infectar uma célula, eles precisam ser muito menores do que as células. Sendo assim, eles chegam a ter de 30 a 300 nanômetros, o que é muito menor do que qualquer célula, como vocês podem observar. O que acontece é que dentro de uma célula cabem milhões de vírus. Até mesmo dentro de uma bactéria, que é menor do que uma célula eucariótica típica, ainda cabem muitos vírus ali. Existe um motivo de por que os vírus são tão pequenos. Porque eles possuem estruturas muito simples. Eles não têm, por exemplo, nenhuma organela e nem ribossomo. Além disso, eles não têm uma maquinaria interna completa necessária para produzir energia para o seu próprio metabolismo. Elas só conseguem se reproduzir dentro de uma célula. Fora da célula, elas são incapazes de crescer em tamanho e se dividir. É a partir da célula hospedeira que os vírus eles obtêm aminoácidos e os nucleotídeos, além dos ribossomos, que é a maquinaria necessária para a síntese de proteínas, e a energia metabólica necessária para esses processos. Já fora da célula, eles são totalmente inertes. Por isso que a transmissão dos vírus, ela normalmente ocorre pelo ar, pelo contato direto, ou até mesmo como no caso das arboviroses, que são os vírus transmitidos por mosquito, elas necessitam desse vetor para sair de um organismo para outro. Só que, como eu disse, os vírus têm algumas características ainda de seres vivos, por isso que gera toda essa discussão sobre o vírus ser ou não ser vivo. Algumas dessas características, eles terem genoma de ácidos nucleicos que usam o mesmo código genético universal. Além disso, eles podem desenvolver variações genéticas e, por isso, eles podem evoluir. É por essa característica de evolução que todo ano você tem a possibilidade de pegar uma nova gripe. Cada gripe que você pega não é o mesmo vírus. São novos vírus que, ao longo do tempo, mudaram, evoluíram e adquiriram novamente a capacidade de infectar suas células. Como o seu sistema imunológico já teve contato com as gripes dos anos anteriores, esses mesmos vírus eles não conseguem infectar as mesmas pessoas que já têm essa imunidade. Então, eles precisam evoluir para conseguir infectar novamente as células. E, anualmente, os desenvolvedores de vacina pesquisam os vírus mais comuns que estão se espalhando no mundo todo e desenvolvem vacinas novas. Por isso, todo ano, tem sempre uma vacina nova para combater o vírus da gripe. Vamos analisar aqui agora a estrutura geral de um vírus. Uma partícula viral completa ela é chamada de vírion. Ela é constituída por vários componentes estruturais. Na parte mais interna, a gente tem o genoma viral, que é constituído de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Envolvendo o genoma viral, a gente tem um envoltório proteico chamado capsídio. O capsídio é constituído de subunidades menores chamadas capsômeros. O conjunto capsídio mais ácido nucleico forma a estrutura mais básica de um vírus, que é chamado de núcleo capsídio. Muitos vírus têm apenas isso, o núcleo capsídio. Mas outros vírus têm outras estruturas, como o envelope, que é uma membrana rica em lipídios que envolve a partícula viral externamente. Esse envelope ele é derivado de estruturas celulares como a membrana plasmática, que o vírus rouba quando está fugindo da célula, quando escapa da célula.
E alguns vírus também têm pepilômeros ou espículas, que são estruturas proeminentes, geralmente constituídas de glicoproteína e lipídios, que são encontradas ancoradas ao envelope do lado externo do vírus. Falando um pouco mais agora sobre os genomas virais. Como eu disse, os vírus possuem material genético constituído de ácidos nucleicos, pode ser tanto RNA quanto DNA. Existem os vírus de DNA e os vírus de RNA. Mais especificamente, os vírus eles podem apresentar um DNA de cadeia dupla ou um DNA de cadeia simples. Sim, é possível ter DNA de cadeia simples. Da mesma forma, como o RNA ele pode ser de cadeia dupla ou de cadeia simples nos vírus. O que normalmente você encontra numa célula são DNA cadeia dupla e RNA cadeia simples. Só que o vírus ele burla um pouco esse sistema. E os RNAs cadeia simples dos vírus, eles também podem ser no sentido positivo ou no sentido negativo. O que quer dizer que no sentido positivo, o genoma do vírus já pode ser utilizado diretamente como um RNA mensageiro. E no sentido negativo, ele ainda precisa transcrever o RNA em um novo RNA mensageiro para conseguir produzir as proteínas. De forma geral, o genoma dos vírus é muito menor do que o genoma de qualquer célula. Ali ele carrega poucos genes, apenas o suficiente para produzir novos vírus. O ciclo de vida de um vírus é composto de algumas etapas. Inicialmente, o vírus ele precisa fazer uma ligação. Nessa ligação, o vírus reconhece uma célula hospedeira através de estruturas que estão na membrana plasmática. Ele liga-se a essa molécula receptora na superfície da célula e reconhece que aquela célula ele consegue infectar. Essas estruturas elas são fundamentais na infecção do vírus, porque nem todo vírus infecta qualquer célula. Existem vírus especializados para infectar um tipo celular específico. Como, por exemplo, o vírus da gripe, ele só infecta células do nosso sistema respiratório. O vírus do Otitis infecta células do nosso sistema imunológico. Bacteriófagos são uma classe de vírus que só infecta bactérias. E assim por diante. Para usar um exemplo mais atual, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença COVID-19, ele só é capaz de infectar células do nosso sistema respiratório. Então, ele precisa entrar em contato com a nossa via respiratória e ele infecta desde as vias respiratórias superior até o pulmão. Se o seu sistema imunológico conseguir combater o SARS-CoV-2 quando ele ainda está na via respiratória superior, você provavelmente não vai ter muitos sintomas graves. Mas se seu sistema imunológico não combate o vírus aqui, ou você entra em contato com o vírus numa quantidade muito grande, como por exemplo quando você anda sem máscara, você pode ter mais contato com o vírus e ele pode chegar até seu pulmão, onde ele vai causar mais estragos e pode levar até uma pneumonia. Eu acho que vocês já devem ter visto em algum grupo, em algum lugar por aí na internet, receitas de chás ou de alimentos que servem para combater o coronavírus. Principalmente no início da pandemia, esse tipo de notícia falsa era muito difundido. O que acontece é que o novo coronavírus ele não infecta as células do nosso sistema digestório. Então, o chá ele não vai ser capaz de combater o vírus. Uma vez ligado à célula hospedeira, o vírus ele pode entrar de várias maneiras. Por endocitose, quando a membrana se dobra para dentro e ele entra inteiro dentro da célula. Ou eles podem fazer canais na membrana da célula hospedeira por meio dos quais o material genético pode ser injetado dentro da célula. E no caso dos vírus envelopados, eles podem se fundir com a membrana plasmática e liberar o capsídeo no interior da célula. Mas depois que o material genético está dentro da célula, ele vai sequestrar a maquinaria que a célula utiliza para criar cópias do material genético e para utilizar esse material genético para produzir proteínas, ele vai sequestrar essas vias para trabalharem em função dele. Então, o genoma viral é copiado milhares de vezes e as proteínas para fazerem novas estruturas do vírus são também transcritas. E essas novas estruturas se unem para formar novas partículas virais.
No caso dos vírus não envelopados, normalmente eles se acumulam em grande quantidade dentro das células infectadas até que a célula se rompe e morre nesse processo. E as partículas são liberadas, prontas para infectar novas células. No caso de vírus envelopados, eles podem irromper da membrana plasmática sem rompê-la, levando parte da membrana plasmática que vai formar um novo envelope. Existem dois ciclos diferentes que os vírus utilizam para infectar seus hospedeiros. Essa mesma via que eu acabei de falar, ela pode ser chamada de ciclo lítico, em que o vírus entra dentro da célula, cria cópias de si mesmo e depois vai para fora, normalmente provocando lise, ou seja, o rompimento da membrana plasmática que causa a morte da célula. Mas existe também um outro ciclo chamado ciclo lisogênico. Nesse ciclo, o vírus ele entra dentro da célula, mas ao invés de logo criar cópias de si mesmo, ele incorpora o seu material genético ao DNA da própria célula hospedeira. O que acontece é que o DNA do vírus passa a ser reconhecido como um gene dentro da célula que foi infectada. Então, quando a célula vai se reproduzir, criando cópias do seu próprio material genético, ela cria cópias daquele material genético do vírus também. Esse tipo de infecção, como vocês podem perceber, ele é muito mais difícil de ser identificado, até porque os sintomas de uma pessoa infectada com esse tipo de vírus pode demorar bastante para aparecer. E as doenças causadas por vírus que tem ciclo lisogênico normalmente são incuráveis, como a AIDS e a herpes. Mas vale lembrar que esse vírus incorporado ao DNA da célula do hospedeiro, ela pode despertar em alguns momentos, sob algumas condições, e sair do ciclo lisogênico e iniciar o ciclo lítico. E essas são as principais ideias que eu queria passar aqui para vocês sobre os vírus. Espero que tenha sido uma aula proveitosa e até mais.